Peguei para vocês aí uma leva de assuntos de botânica que caíram nos últimos Enems. Nos últimos 10 anos de Enem, caíram 16 questões sobre botânica. A maior parte foi de fisiologia, depois fotossíntese, depois os grupos, gimnosperma, angiosperma, briófita e endófita. Essa parte de grupos também está envolvido com os ciclos vitais, classificação e evolução. É um assunto que caiu uma questão nos últimos 10 anos de Enem. Então não costuma cair muito, mas isso não quer dizer que não vai cair. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, conforme a gente viu na aula passada, a planta, quando vai se desenvolver, então, ela passa por alguns estágios, da mesma forma que os animais. Ela passa por um estágio embrionário, depois ela passa por um estágio jovem, fica adulta e entra no estágio reprodutivo para gerar um novo indivíduo. No seu estágio embrionário, ela apresenta tecidos indiferenciados. Então, existem ali tecidos de crescimento chamado tecidos meristemáticos, também chamados de meristemas. Esses meristemas vão originar os tecidos de crescimento primário e alguns deles se mantêm para originar tecidos de crescimento secundário. Um é feito a partir do outro. Então, por exemplo, com meristemas primários, tem a protoderme, tem o meristema fundamental, tem o procâmbio, e a protoderme no embrião vai originar a epiderme, certo? Os meristemas fundamentais, o meristema fundamental vai originar os parênquimas, os tecidos de sustentação colênquima e esclerênquima que vimos na aula passada, e o tecido meristemático chamado procâmbio vai formar o xilema e o floema primários e vai dar origem a um outro tecido ainda meristemático com capacidade de diferenciação que formará os secundários, ok? A partir de então, tecidos primários vão promover o crescimento secundário. Meristemas secundários, formando aí o felogênio, feloderme, súber, o xilema secundário e o floema secundário, ok? Então é sobre isso que a gente vai falar nessa aula. A gente vai falar sobre esses tecidos aqui de crescimento primário e de crescimento secundário. Nessa planta, na planta típica, a gente encontra aqui uma parte dela que é aérea. A planta tem um sistema aéreo chamado sistema caulinar, do qual pertence tanto o caule quanto as folhas, e ela tem uma parte subterrânea, onde está a raiz. Então, o crescimento primário é um crescimento que vai ser promovido em altura, em comprimento. Já o crescimento secundário é um crescimento que vai ser promovido em largura. Muito bem. Esse crescimento primário, então, vai ser promovido por regiões da planta onde ainda existem aquelas células meristemáticas. E essas regiões estão localizadas no ápice do caule, na pontinha das raízes e também em algumas regiões ao longo do caule, chamadas de gemas axilares. Então, essas regiões, as gemas apicais do caule e da raiz e as gemas axilares, contêm células meristemáticas que vão justamente proliferar muito e essa planta vai ser capaz de crescer inicialmente através de um crescimento primário, que é esse em comprimento. Ok? Essas células meristemáticas que vão promover o crescimento primário vão se diferenciar, as células meristemáticas vão se diferenciar nesses tecidos primários, que no caso são a epiderme, um parênquima, que é um tecido de preenchimento, que tem uma região mais periférica chamada de córtex e uma região mais interna chamada de medula, e existe os tecidos de crescimento primário, os tecidos condutores, que são o xilema e o floema. Para aquelas plantas que possuem posteriormente, a partir de determinada idade que a planta adquire, isso varia de planta para planta, os tecidos secundários vão surgir a partir dos primários, desses primários que conservam propriedades ainda meristemáticas, que são o câmbio vascular e o felogênio. Então, a partir desses tecidos, vão surgir os tecidos de crescimento secundário. Esses tecidos de crescimento secundário são a periderme, o próprio felogênio que vai dar origem a ela,
mantém-se o córtex, o floema secundário e o xilema secundário, que são provenientes do câmbio vascular, e internamente a medula com os vasos condutores originais, lá xilema primário. Esses tecidos secundários vão ser provenientes do câmbio vascular e do felogênio. Já os tecidos primários vão ser provenientes daqueles tecidos embrionários, dos meristemas. Vamos falar um pouquinho, então, de cada órgão desses. Olha só, a planta apresenta, então, um caule, conforme é bem óbvio para a gente, que é uma estrutura aí que apresenta inicialmente um crescimento primário. Ele tem, essencialmente, uma função de sustentação e uma função de condução. Por que condução? Porque nele são encontrados vasos condutores. É o tal do xilema e do floema, certo? E também nele são encontrados tecidos de sustentação, colênquima, esclerênquima, mas alguns caules desenvolveram a capacidade de armazenar energia. Então a planta vai sintetizar moléculas pelos vasos condutores, essas moléculas vão ser armazenadas. Então alguns armazenam energia, a batata, por exemplo. E outros caules ainda são capazes de desenvolver fotossíntese. Olha só, é uma adaptação, o próprio caule é quem faz a fotossíntese, no caso dos cactos. Então, o que acontece? Quando ele é um embrião ainda, né, quando essa planta ainda é um embrião, a sua porção apical é onde está o meristema apical do caule. Nesse meristema apical vai ser desenvolvida uns primórdios foliares, primórdios de folhas, chamadas de plúmulas. Então, nessa região aqui, o crescimento dessa região é que vai fazer o caule ser formado. Nessa porção apical dele, aqui, ó, na pontinha dele, é que vai surgir o caule. Então, o caule vai crescendo e ele tem algumas regiões em comum. Por exemplo, ele tem a gema apical. Às vezes, essa gema apical é protegida por folhas modificadas, chamadas de catáfilos. E ao longo desse caule crescendo, são formadas estruturas chamadas de gemas axilares. Também são protegidas, podem ser protegidas pelos catáfilos. De modo que essas gemas, a presença dessas gemas, marcam os chamados nós, e o que fica entre eles é a região entrenó. Então, a grosso modo, o que um caule apresenta? Ele apresenta os nós e os entrenós. Regiões onde estão as gemas são os nós. E entre eles é a região de entrenó. É uma divisão anatômica do caule. Dependendo se a planta, então, é uma monocotiledônea ou uma dicotiledônea, a distribuição daqueles tecidos primários, a organização deles, vai ser diferente. Então, por exemplo, aqui a gente tem um corte transversal de uma eudicotiledônea. Na eudicotiledônea, os feixes vasculares formam um anel. Internamente a esse anel tem um parênquima, um tecido de preenchimento que é a medula. Externamente a ele tem-se um córtex, tecido de preenchimento periférico, que está justamente abaixo do tecido de revestimento, que é a epiderme. Então, um corte no caule, ó, pegou o caule de uma plantinha, se essa planta cortou o caule, tchaco. Se essa planta for uma eudicotiledônea, os feixes vasculares vão estar distribuídos em forma de anel, dentro dele uma região medular muito grande, né, internamente, e externamente um córtex separando da epiderme. Agora, se for um corte de um caule de uma monocotiledônea, não existe esse anel grande, esses feixes vasculares distribuídos na forma de anel, mas sim numa forma aleatória. Então, tem um tecido, um parênquima, que é um tecido de preenchimento. Você pode perceber que não tem córtex nem medula, não tem o mais interno e o mais externo, mas é tudo uma coisa só, né? E os feixes vasculares, xilema e floema, estão dispersos por esse parênquima. Então, são diferenças morfológicas entre os caules das monocotiledôneas e das dicotiledôneas. Então, tem vestibulares aí, não no caso do Enem, mas tem vestibulares tradicionais que apresentam um corte desse e pergunta assim, isso é caule ou é raiz? É de monocotiledônea ou de dicotiledônea?
Ou tem uns que colocam o próprio desenho e pede para você puxar uma setinha e falar o que que é isso, o que que é aquilo. Logicamente que isso na forma de questão fechada. Então, a folha é outra estrutura, né, que também faz parte do sistema caulinar. Ela é derivada do caule. Morfologicamente, ela é bem variada, mas ela apresenta um limbo, ou também chamado de lâmina, que é justamente a parte voltada para a fotossíntese, uma parte bem fininha, um pedúnculo, né, um pecíolo, que é uma hastezinha pequenininha. Nessa haste vai ser justamente onde ela vai ficar fundida ao caule em si, e nessa haste podem ser encontradas estruturas modificadas chamadas estípulas para proteção, enfim, algumas apresentam funções diferentes, algumas, por exemplo, a proteção, e também folhas modificadas chamadas bainhas para poder proteger o meristema que está aqui dentro. Então, essencialmente, para que serve uma folha? Serve para fazer a fotossíntese. Então, tem muitas células com clorofila aqui para fazer a fotossíntese. Mas elas também servem para condução. Por que para condução? Porque elas apresentam as nervuras. Nervura na planta, eu tenho que falar, não é tecido nervoso, igual tem nos animais. Nervura na planta são justamente os vasos condutores. Esses vasos condutores aqui, ó, eles se propagam para a planta, para as nervuras da planta, ok? Da folha, né? Melhor dizendo. Essa folha vai apresentar, então, função fotossintetizante, função condutora, uma vez que xilema e floema também são encontradas nessas nervuras. Tem estruturas para troca gasosa, os estômatos, e algumas folhas ainda são capazes de armazenar moléculas ainda. Então tem assim funções bem variadas. Podem apresentar anexos como estruturas de proteção, de retenção de água, a gente falou na aula passada, de vapor d'água, os tricomas, trocas gasosas com estômatos, eu acabei de falar. Tem folha que apresenta glândulas lactíferas, né, para produzir o látex, para fazer borracha. Outras apresentam nectários para fazer o néctar, que vai ajudar aí na polinização, na atração de agentes polinizadores. Enfim, tem uma série de outras estruturas glandulares que podem ser encontradas nos diferentes tipos de folhas. Essas folhas podem ser classificadas de acordo com a sua consistência. Então, algumas são suculentas, tem muita água nelas, classificadas como carnosas. Outras são espessas, mais grossas, ajudam na reserva de água e de outras moléculas, são classificadas então como espessas. Tem aquelas que parecem couro, são rígidas, mais flexíveis, coriácea. Outras são fininhas, mais resistentes, são as membranáceas. E outras parecem espinhozinhos, são as sículas. Elas são bem pequenas, como aquelas encontradas na angiosperma. Portanto, as folhas nas gimnospermas, eu pensei um e falei outro. As folhas são muito variadas. Essa variação toda na sua forma é chamada de polimorfismo. Poli significa vários, morfismo vem de forma. E eu coloquei para você aqui uma plantinha, olha só que legal essa, do tipo da folha, é uma determinação genética, correto? Então, conforme nos animais, todas as células do organismo têm DNAs iguais, têm os mesmos genes, mas o que diferencia um tecido de outro é justamente qual gene está funcionando naquele momento. Então, essa aqui é uma planta, por exemplo, que ela tem uma porção aquática e uma porção aérea. Existem folhas na sua porção aquática e existem folhas na sua porção aérea. Essas folhas da porção aquática são diferentes daquelas da porção aérea. Então, qual que é a ideia representada aqui nesse esquema? Justamente a capacidade de diferenciação das folhas de acordo com o ambiente. Então, é uma ação genética moldada pelo ambiente. O polimorfismo dela, a mesma planta vai gerar folhas diferentes. Vou trocar esse termo moldada, estimulada por diferentes ambientes. E também tem mudanças morfológicas mesmo, né? Conforme a gente acabou de ressaltar, influenciadas pelo ambiente, com o próprio formato. Algumas têm um formato assim, outras têm um formato assado, a textura dela, se tem ou não tem muita cutina, que é um lipídio para evitar a evaporação.
a distribuição delas ao longo do caule, a nervação, o tipo de nervação, podem ser dispersas assim, como nas dicotiledôneas, eudicotiledôneas, mas paralelas nas monocotiledôneas. Então são órgãos bem variados. E quando analisados ao microscópio, a gente vê que um corte na planta, na folha, apresenta as seguintes estruturas, ó. Na face superior dela, uma epiderme, assim como na face inferior, uma epiderme. Então, a folha é delimitada na sua porção superior e inferior por epidermes. Células justapostas que podem apresentar aquelas estruturas anexas que a gente falou anteriormente, e aqui está representado, por exemplo, estômatos. Essa epiderme tem origem do meristema fundamental protoderme. A epiderme vem do protoderme. E entre uma epiderme e outra estão os outros tecidos. É uma região que é chamada de mesófilo. Ele tem duas regiões, uma mais superior, que é o mesófilo palissádico. É um tecido parenquimatoso, originado então de amarelo do meristema fundamental. O palissádico, que tem essas células mais ovaladas, são células importantes para poder fazer fotossíntese. Quando vista ao microscópio, ela tem esse aspecto. E por baixo dele, mais inferior, tem umas células mais afastadas umas das outras, por onde passa ar, chamado parênquima, ou mesófilo esponjoso, ou lacunoso. Então passa oxigênio ali, o gás carbônico, isso difunde rapidamente por essas células. Essa região do mesófilo tem uma porção mais voltada para a fotossíntese, que é o parênquima ou mesófilo palissádico, e tem uma porção mais voltada para a difusão de gases, que é o lacunoso. Imerso nesse parênquima tem o tecido vascular, o xilema localizado superiormente, o floema inferiormente. Então aqui a partir de um corte, uma análise de microscópio, que foi criado esse esquema aqui, mais bonitinho, mas no real é esse aqui. E as raízes? As raízes têm funções bem variadas. Algumas servem para fixação, outras para absorção de nutrientes, todas, né, essencialmente para absorção de moléculas, mas algumas servem para reserva, essencialmente também são condutoras e são capazes de produzir hormônios. Então, essencialmente, fixação, absorção e condução. Por que condução? Porque nelas são encontrados vasos condutores. E justamente pela presença dos vasos, elas são capazes de absorver moléculas. Tem estruturas de absorção, né, os chamados pelos absorventes. Fixação, algumas, dependendo do ambiente que estão, desenvolvem raízes aéreas. Elas vão acabar ajudando a escorar o caule que cresce por ali, conforme nessa imagem que eu estou mostrando aqui para você. Olha só, no manguezal, as raízes são aéreas porque elas precisam pegar ar também, oxigênio, gás carbônico, para poder proliferarem, além de sustentar e escorar o caule, os caules. E existem outras ainda que desenvolvem estruturas chamadas pneumatóforos, que são raízes que apresentam reserva de ar, justamente para acumular oxigênio. Outras apresentam reserva de nutrientes, como por exemplo a mandioca, representada aqui para você, são chamadas aí de tuberosa. Tem outras que têm um tecido de armazenamento também de ar ou de água, né, que é o velame, que é muito encontrado nas plantas epífitas, nas orquídeas, né, que vivem sobre outras plantas. Dependendo da umidade do ar, ela vai armazenar ou água, ou vapor d'água, ou ela vai armazenar ar mesmo. E as raízes também produzem hormônios, ok? Aqueles hormônios vegetais produzidos no caule e também na raiz. O fato é que é uma raiz que apresenta um crescimento primário, olha só como que ela é. Ela tem essas regiões aqui, ó, zonas diferentes, dependendo do seu funcionamento. Então, tem questões aí de vestibular que pedem justamente você colocar o nome dessas regiões. Então, por exemplo, tem um desenho desse aqui. Na região, na pontinha, tem uma região formada por células protetoras, chamadas aí de coifa, uma coifa, vai proteger, senão vai em contato com o solo, vai matar essas células aqui da raiz. Na ponta dela tem a região de divisão celular, então ali são encontradas células meristemáticas. Elas proliferam muito e, conforme a gente já viu na aula passada, o principal fator que promove o crescimento das plantas
não é só a proliferação, mas principalmente o alongamento. E ao fato de irem se alongando, elas acabam originando uma nova região na raiz chamada zona de alongamento. Aquelas que vão ficando mais para trás, então vão se diferenciando em tipos celulares, chamadas aí zonas de diferenciação, sendo que mais externamente, aquele tecido de revestimento externo, que é a epiderme, pode originar pelos da raiz, pelos absorventes. Isso é diferente de raízes secundárias, raízes laterais, é outra história. Aqui é a própria epiderme que se alonga em algumas células, formando esses pelos absorventes aqui. Da mesma forma que a gente viu o caule das monocotiledôneas e das dicotiledôneas apresentam uma disposição de feixes variada, né, diferente, os feixes vasculares, o caule é diferente da mono e eudicotiledônea, as raízes também são diferentes. Então, por exemplo, no corte de uma raiz de eudicotiledônea, existe um centro vascular, que é justamente esse centro vascular chamado cilindro vascular, que é justamente onde estão encontrados os vasos condutores. Um cilindro, ó, redondinho, você pode ver, que tem o xilema e tem o floema. Para ficar fácil de guardar, ó, a distribuição do xilema parece uma cruz, parece um X. X de xilema, ó, xilema. E entre os bracinhos, ó, o floema. Ok? Então, nesse cilindro central, que é o corte da raiz de uma eudicotiledônea. Eudicotiledônea. Também um aspecto bem parecido assim que acontece nas gimnospermas. Esse cilindro central é revestido, isso é importante saber também para a gente entender outras coisas depois, por um tecido mais periférico aqui, ó, chamado periciclo, periférico, ciclo, porque ele forma um círculo, ó, em volta de todo o cilindro central, e em volta dele um tecido de revestimento chamado endoderme. Essa endoderme vai separar o que é tecido vascular do parênquima que está em volta. Repetindo, o que é tecido vascular do parênquima que está em volta. Agora, na monocotiledônea, olha o que acontece. Esse cilindro vascular, ele é diferente. Por que ele é diferente? Ele tem um centro de parênquima, olha aqui, ó, um centro de parênquima, e na periferia desse centro é que estão os feixes vasculares. Então, o xilema e o floema circundam um parênquima central. Então, na raiz, você pode gravar assim. Se tiver um parênquima central, é monocotiledônea. Se tiver os vasos condutores já diretos, sem parênquima central, medular, é eudicotiledônea. Ok? Então, essa é a distribuição dos tecidos dos vasos condutores nas raízes. Esse tecido aqui que eu falei com você, ó, o periciclo, tem várias funções para as raízes. São a partir deles que surgem as raízes laterais. É a partir dele que surge o câmbio vascular. E é a partir dele que surge o felogênio. Não sei se você está atento aí, mas o câmbio vascular e o felogênio são os tecidos meristemáticos que vão promover o crescimento secundário da planta. Olha aqui, ó. Olha eles aqui, ó. Câmbio vascular e felogênio. Então, na raiz, esses tecidos são originados a partir do periciclo, que é esse tecido aqui de revestimento. A raiz lateral surge como? Olha que legal. Olha só que legal essa sequência de imagens. Aqui, então, está o cilindro vascular, o córtex, medula. O periciclo vai crescendo, olha. Ele vai proliferando. Olha aqui, ó. Ele vai proliferando, formando as outras células aqui. E, a partir dali, cresce uma raiz, com todas as suas estruturas. Epiderme e os outros componentes da raiz. Então, dependendo se é uma eugodicotiledônea ou uma monocotiledônea, essas raízes laterais vão ter um aspecto que vão permitir a sua classificação. Uma raiz pivotante ou uma raiz fasciculada. Não tem essa principal aqui. Falando agora de crescimento secundário, é o seguinte, o crescimento secundário, então, é um crescimento no qual a planta, conforme a gente viu anteriormente, vai crescer em espessura. Ele é promovido pelo felogênio e pelo câmbio vascular. Ela cresce em espessura tanto no caule quanto na raiz, mas não nas folhas. As folhas não têm
crescimento secundário, só o caule e a raiz. E olha que legal, esse crescimento secundário ocorre, então, a partir do câmbio vascular ou do filogênio, que está representado aqui, C de câmbio. As células do câmbio vão proliferando até contornar e formar um anel todo, e essas células vão se diferenciando. Olha, se diferenciam internamente em xilema e externamente em floema. Internamente em xilema secundário e externamente em floema secundário. Então, tem um câmbio, que é um célula-tronco, é meristemático. Ele se diferencia internamente em xilema secundário e em floema secundário. É o que está representado aqui, ó. Olha lá. O câmbio, o xilema secundário e o floema secundário. E é interessante a gente saber que esse crescimento secundário, além de ser promovido pelo aumento, né, do número de células e o tamanho das células do xilema e floema, aqui era a letra F, tá, de floema, não P, é um erro aí de digitação. O xilema cresce muito mais do que o floema. Então, quando fala em crescimento secundário, envolve os dois, xilema e floema secundário. Mas quem desenvolve mais é o xilema secundário. E aqui a gente tem justamente esses tecidos, uma comparação entre o crescimento primário e o secundário. Nessa parte aqui, a gente tem crescimento primário. Ó. E nessa outra parte do esquema, a gente tem crescimento secundário representado. Então, bem didático esse desenho que mostra para a gente quais são os tecidos primários. Epiderme, de fora para dentro, córtex, floema, câmbio, xilema, ó, e a medula. Crescimento primário. Olha, o crescimento secundário. A epiderme, o que tem de mais periférico aqui é a epiderme. Ela vai formar periderme e por aí vai.